Agora você vai ficar por dentro de tudo que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 38 minutos, aqui pela Rádio Star News Santos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, quinta-feira já com sol, tempo bom em todo o litoral, e a previsão é que tenhamos uma quinta-feira, uma sexta e, é claro, final de semana com este mesmo tempo, né? Temperaturas mais agradáveis, com sol e tranquilidade, já que tivemos no último final de semana muitas chuvas em todo o litoral, trazendo aí transtornos, principalmente pelas vias alagadas, né? Em vários pontos aqui da região da Baixada Santista. O programa começando, lembrando, né, que você nos acompanha diariamente pela rádio starnewsantos.com. Obrigado pelo carinho, pela audiência, mês de agosto passando e a audiência só aumentando, graças a Deus aí aos nossos ouvintes, que são a parte muito importante do nosso programa e do nosso projeto Rádio Star News Santos. Obrigado pelo carinho, pela audiência e, é claro, acompanhando os nossos jornalismos aí, durante todo o dia, são 10 blocos de informação, várias, né, e de hora em hora o Conexão News, além, é claro, do Ponto a Ponto, às 8h30 da manhã. Começando o programa desta quinta-feira, 31 de agosto, agosto vai dando adeus, né, amanhã já estaremos iniciando o mês 9 do ano, mês que marca a independência do Brasil, e semana que vem 2 feriados aí, um feriado nacional e um feriado da Padroeira de Santos, dia 7 e dia 8. Então, semana que vem, curtadinha, né? Muita gente vai viajar. E hoje é o dia, manda um abraço especial. Hoje vem bem a calhar, viu, Virgínia? Bom dia. Hoje é o dia, sabe de quem? Bom dia. Sabe de quem é o dia hoje? Da nutricionista. Aí a nutricionista vai falar para você assim, ó, você pode comer pão de manhã. Dá uma olhadinha nos pães que eu tenho à minha mesa hoje aqui, dona Virgínia. Dá uma olhada aqui, ó. Esses pães foram enviados aqui através do vereador Sérgio Santana, que está conosco. Pães de cará. Uma broa aqui diferente, né? Um pão diferente. Me parece aqui... Ô Sérgio, bom dia. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, o Luiz. vereador Sérgio Santana, aqui da Câmara Municipal de Santos, do PL, está conosco. Isso aqui seria uma broa diferenciada da panificadora Flora? É aquele pão de minuto, né? Que fala, Pão de né? minuto? É uma broa de milho. Pão de minuto. Eu levo menos de um minuto para destruir ele, né? Eu como ele rapidinho. Virgínia, tá um cheirinho. Marcelo Rocha, bom dia. Tudo bem, Marcelo? Você gosta de pão, Marcelo? Vou te dizer que bom dia estaria se estivesse degustando aí com uma manteiguinha, um cafezinho, lá, né? ó. Quer dizer, estaria um melhor dia, Melhor, né? mas o cheirinho tá o bom. dia já está excelente aqui na companhia do ó, Sérgio, a sua, da audiência. E eu tenho uma notícia para te dar, viu, Marcelo? Viu? Olhando para esses pães, tem um recado do Fernando da panificadora Flora. Se você comer esse pão, olha o que acontece. Esse pão não engorda, é. Esse pão não engorda. Quem engorda somos nós. Exatamente. Um abraço ao Fernando. Obrigado, Fernando, pelo carinho, né? Pela atenção através do vereador Sérgio Santana. Abraço ao Fernando, abraço ao Leonardo, a mamãe, né, a dona Emília, está aí no momento de atenção da família, né, em relação à sua saúde. Mas obrigado, né? O carinho lá de todo, né? E olha aí, Virgínia, ele mandou um recado para mim aqui, ó. Senhor Eduardo, este pão não engorda, realmente não engorda. E para quem quiser encontrar estes e outros pães, né? Panificadora Flor, lá na Almirante Tamandaré 110, uma padaria muito tradicional, antiga da nossa cidade, numa região que até precisamos conversar com o vereador e com o Marcelo também, né? São Vicente tem áreas degradadas e esquecidas, Santos também tem. Se a gente pegar áreas que eram realmente residenciais, muita gente criou seus filhos, criou a sua família. Seria a proximidade com o porto? Não sei. Seria o esquecimento de algumas etapas aí da administração municipal de vários anos, várias administrações? Não sei. Vamos comentar até isso aqui, mas eu quero agradecer demais o carinho e os sabores diversos aqui da panificadora Flor. Lembrando, Fernando, ó, vamos destruí-los com muito carinho, com muito amor. E essa história que o pão de cará não engorda, a gente perde depois essa caloria de algum jeito. A gente queima a caloria de algum jeito também. E às 8 horas e 42 minutos, aqui com a abertura do programa, só lembrando aí, né? Mais de 6 milhões recebem restituição do imposto de renda nesta quinta-feira. São 7,5 bilhões de reais que o governo vai restituir a vários dos nossos brasileiros. E, é claro, o contribuinte que não tenha aí caído na malha fina, que está nesse quarto lote, não é isso, Marcelo? Se caiu na malha fina, não vai receber nada, a não ser um aviso que caiu na malha fina. Vai receber
Na verdade, ele precisa estar olhando ali com a senha Gov, né, para ver se está a declaração em situação de pendência, né, para poder regularizar tudo. Quem estava em situação de malha e regularizou, pode ser que esteja incluído aí em anos anteriores, né, pode ser que esteja incluído aí em lotes residuais. É uma boa notícia, né? No momento que o dinheiro está escasso para todo brasileiro, né? Quem, de repente, vai receber aí esse dinheirinho aí, com atualização, acho que de 3,14, alguma coisa assim, né? São 7,5 bilhões de reais. É um dinheirinho que vai entrar em circulação, vai ajudar a economia, né? E vem em boa hora para muitos brasileiros. Mas, por outro lado, eu fico preocupado com a fala da nossa ministra Simone Tebet, digo nossa, porque é ministra no Brasil, quando ela diz, né, que o orçamento, vereador Sérgio Santana, seguirá com déficit zero, pelo menos no projeto, déficit zero. Mas que o futuro, quando ela cita, o futuro do Brasil, a quem pertence? A Deus. Isso me traz uma certa preocupação, ou muita preocupação. Qual é a visão do vereador Sérgio Santana? A gente percebe aí que o governo atual, né? Vamos falar o nosso governo, porque é o governo que está no momento. Todos nós, né? É aquilo. Mas a gente percebe o quanto eles gastam, né? Com viagens, com luxo nas suas viagens, né? Então a gente percebe também que isso aí para nós é muito ruim, né? Se existe um gasto superior de um lado, logicamente que a nossa visão para o futuro, ela tem que ficar com dúvidas, né? Eu tenho muita dúvida nesse governo. Eu percebo isso porque nós estamos aqui na Câmara Municipal de Santos, que a gente também se preocupa com a economia da cidade. Exato. Eu acabei falando aqui, antes de iniciar o programa, da questão do refis, né? Que cidades vizinhas aqui vão adotar esse processo e Santos ainda está na dúvida. Então, já me manifestei 2 vezes essa questão na Câmara Municipal. Hoje vou aproveitar o momento para falar novamente, para que o prefeito pense direitinho, porque a gente que anda na rua todos os dias, a gente é abordado pelas pessoas e pergunta, vereador, vai ter aí o refis? Muitas pessoas estão precisando de ajuda e assim. Então, a gente entende que a economia do nosso país aí, ela está balançando, né? De alguma forma, a gente tem que se preocupar. Nós tivemos aqui com a presença dos secretários Adriano Leocádio essa semana e ele, pelo menos na fala, deixou bem claro que, por enquanto, não há esse pensamento do refis. Claro que tem aquele ponto de vista, não que o secretário tenha se manifestado dessa forma, não foi ele que se manifestou, mas alguns ouvintes dizem, né, e a gente até comentava aqui com o vereador Sérgio Santana, com o Marcelo Rocha, né, que é o CEO da M. Rocha Contabilidade, justamente o que você precisa para a sua empresa, Marcelo, uma contabilidade que seja plena, atuante, proativa, e hoje a gente percebe que os comerciantes, eu peguei muito a fala da Luísa Trajano na semana passada, dizendo, montar uma empresa, antigamente era fácil, hoje é muito mais difícil, porque você tem que pensar não somente na abertura, mas como você vai se manter vivo no mercado. E ela diz, os números não se enganam, os números não podem te enganar. E quando a gente fala em versação de recursos no município, e o secretário colocou muito bem aqui, inclusive ele ainda tem aquele questionamento que é muito interessante e bastante competente em relação a isso, que eu concordo com a secretária Adriana Leocádio, a questão da reforma tributária, que ele me causa muita dúvida, eu tento ler e tento entender a cada parágrafo, mas não me dá uma sensação clara de que isso vai trazer uma situação boa para nós brasileiros e principalmente para aqueles que geram empregos. Vai trazer gasto, vai trazer uma arrecadação maior para o governo? Sim, porque vai tributar em alguma ponta, vai chegar em algum momento. Então, não acreditem no milagre. Outra coisa também, sim, temos 30, 40, 50 mil brasileiros super ricos, é o nosso número, mas não importa. Eu também não posso fazer distinção. Até porque, quando a gente faz distinção, a gente também tem que entender o seguinte, normalmente, a essa faixa, né, de brasileiros bilionários, milionários, não importa, né, são também aqueles que fomentam investimentos, que fazem a arrecadação crescer, porque tem empresas, normalmente não tem uma, tem várias empresas, tem grupos empresariais, e me parece que a atenção, eu repito nisso, insisto, que o governo e a Câmara Federal, o próprio Senado tem que ter, né, Marcelo, o Sérgio depois vai comentar, é que nós não podemos demonizar o empresariado. Tem uma faixa, inclusive, que eu até entendo, concordo, que a questão tributária, os juros precisam ser menos selvagens, mais humanos, né, para com todos nós, mas também não adianta estorvar de um lado e sem passar para outra ponta. Não, verdade. O que acontece hoje, os investimentos, né, eles são mais estimulados para a área financeira do que para a área empresarial.
né? Pois não. Hoje é muito mais vantajoso para os empresários você pegar o seu recurso que você tem lá sobrando e investir numa bolsa de valores ou em outras aplicações mais conservadoras e não ter nenhum tipo de problema, né? Sim, sim. Ficar mais tranquilo e saber que aquela renda pode ou vai vir, do que você empreender, gerar emprego, gerar renda, né? Essa forma de entender o investimento tem que ser invertida no Brasil, né? O Brasil tem que começar a estimular, né, o empreendedorismo através do investimento. Tem que fazer com que o investimento na área financeira seja menos estimulado e o investimento na empresa seja mais estimulado, né, para a geração de mais emprego e mais renda. E para isso acontecer, o que tem que acontecer? Você tem que gerar menos imposto na área, na área empresarial e mais imposto na área financeira. Você tem que desequilibrar a cadeia nesse momento para que lá na frente você traga de novo um equilíbrio de produção, de crescimento sustentável, de geração de emprego, geração de renda, porque senão você vai continuar fazendo com que o mais rico continue sendo mais rico e ficando ainda mais rico, e o pobre continue ficando cada vez mais pobre. E aqui, né, Marcelo, vai se distanciando se me permite, uma classe da outra. Né? Não que não tenha, mas a gente aqui tributa muito mais o consumo do que a própria produção. Sempre vai tributar o consumo. E assim, se você tributar a produção, você está tributando o consumo. Sim. Se você tributou o consumo, é transferido para o lógico, consumo. Tudo acaba no consumo. Né? Por isso Tudo acaba no consumo. Algo retilíneo, né? Para tanto da produção para o consumo ser algo mais sustentável em termos de números. Exato. E hoje, qual é o grande senão ali na reforma tributária? Né? É que quanto mais, vou explicar. Quanto mais atividades beneficiadas, maior vai ser a alíquota base. Né? Quanto mais atividades beneficiadas com alíquota zero, redução, tal, eles são obrigados a aumentar a alíquota base do IVA, do tal do IVA, né? Para 25, 26, 27, 28, 29, e vai subindo, porque eles são obrigados a cobrir esses benefícios, não é mesmo? Se essas atividades saírem, você traz de novo um equilíbrio, mas aí as atividades podem ser que elas fiquem, elas não se sustentam, Exato, né? Exato. Tanto no mercado nacional quanto internacional. Esse é o grande desafio da reforma tributária, que deveria ter acontecido no primeiro debate, na primeira aprovação da reforma. E é isso que tá causando para nós uma perplexidade, porque foi aprovado muito rápido. Não teve um debate exatamente para que se houvesse um equilíbrio, né, nessas ações e que esse equilíbrio trouxesse aí uma tranquilidade na alíquota base. Hoje, tem muita atividade. Você vai no Senado, olha, eu quero que inclua aí a atividade, vou trazer um exemplo. Vamos aqui falar qualquer. da desoneração da folha. As padarias vão ficar isentas de imposto, por exemplo, né, para prestigiar a panificadora Flor aí. Vão ficar isentas de imposto, né? É uma atividade beneficiada. Só que para beneficiar essa atividade, eu vou ter que aumentar a alíquota base, porque as outras atividades vão ter que pagar por essa. Você entende? Então é esse equilíbrio que está trazendo um desequilíbrio. Né? E a chiadeira. A gente vai para o intervalo, na volta tem muitos assuntos, inclusive tem pergunta aqui da Raquel Queiroz, da Aparecida, ela já fez 300 vezes essa pergunta, e hoje coincidiu não, eu vou ser muito sincero e honesto, como eu sou sempre, eu não gosto da palavra acho. Hoje nós trouxemos o vereador Sérgio Santana, que a Raquel Queiroz falou assim, poxa, vereador, não sou contra ele, pelo contrário, admiro o seu trabalho, e ela falou simplesmente a questão da mudança da rua Guaiaó, que há uma sugestão, né, pelo próprio vereador. Eu entendo uma sugestão, não é porque o vereador está aqui, eu já falei na sua ausência, eu entendo uma mudança saudável, salutar. O Grupo Mendes, que eu não tenho nenhuma ligação, conheço sim o Paulo Mendes, conheço lá o Léo, né, Mendes, conheci o seu Armênio pessoalmente, deu a honra de participar do meu programa algumas vezes. As pessoas estão com a preocupação, pô, mas peraí, vai mudar o nome e vão mudar tudo na rua? Como é que vai ficar a documentação do meu imóvel? Eu adquiri o apartamento. A gente vai em intervalo, o Sérgio vai dar a visão dele, importante, porque assim, gente, a prefeitura não investirá um centavo nessa reurbanização da rua. Não é isso, Sérgio? Será o Grupo Mendes, que tem um projeto sendo concebido, e a família Mendes, uma justa homenagem que, vou ser muito franco, nós temos grandes empreendedores? Temos. Grandes consultores? Temos. Mas a importância do senhor Armênio Mendes, do Grupo Mendes,
não somente para a cidade de Santos, mas para a região, é fundamental. Então, eu acho até uma homenagem singela, não é uma homenagem nossa, não estão colocando o nome da cidade, mas muita gente está assustada aqui. E o Sérgio vai responder na volta como é que isso pode ser resolvido, e também tem uma outra questão que eu quero saber aqui da opinião do Marcelo, do próprio vereador. Nós tivemos aí uma paralisação dos caminhoneiros autônomos do Porto de Santos, e muitos caminhoneiros da região, Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, e também me causa uma certa estranheza. O presidente da autoridade portuária, né, de Santos, o senhor Anderson Pomini, falou que a autoridade portuária tem 2 bi para colocar na obra do túnel. Bacana, né? Mas aí me faz o seguinte pensamento. Tão importante como o túnel, eu vejo o impacto que trazem os caminhões, mas que são necessários, né? E por que não pensar num grande pátio que pode ser concebido, sei lá, em Cubatão, pode ser concebido, não sei, em São Vicente, algo que seja com uma ligação para Santos, e eu não vejo a autoridade portuária comentar isso. E nós temos aí, né, a questão da obra do Parque Valongo, que vai ser impactado. São Vicente, se nós tivermos, o deputado Mourão esteve conosco aqui há 2 semanas, comentou, precisamos fazer com que a região ela cresça num todo. Santos, São Vicente, Praia Grande. Então, a gente precisa ter, e ele disse, precisamos da união de vereadores, de deputados, de prefeitos, sairmos do papel. Se não for assim, vamos ter impactos muito consideráveis em algumas cidades. Veja São Vicente, o Marcelo é de lá, sabe, questão financeira de São Vicente não é boa. E, para piorar ainda, a Prefeitura de São Vicente rescindiu o contrato de quase 18 milhões para obras e justificou a Prefeitura Vicentina com a paralisação abrupta desses serviços oferecidos por um consórcio, o Marcelo sabe disso, vai explicar, por isso fez, né? Só que esse consórcio diz que teve que interromper por falta de pagamento. Se não recebeu, como é que dá continuidade do serviço? Como é que paga os funcionários? Então, vamos comentar. Tem muito assunto hoje e a Raquel vai ter a resposta aqui em relação a Guaiaó. Olha quanta coisa. Mal começou o programa e eu estou sentindo aquele cheirinho, Virgínia. Adivinha do que é o meu cheirinho aqui, ó? Dá uma olhada aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Hoje eu nem almoço, viu? Hoje eu nem almoço, viu? É assim, oferecimento do Fernando Leonardo, da Panificadora Flor, com a atenção do vereador Sérgio Santana, porque ele foi o incumbido de trazer. Você já imaginou se o Sérgio Santana comesse no caminho? Não chegaria aqui, né, Sérgio? Mas o Sérgio já está doutrinado aí a segurar aí as tentações da Panificadora Flor. E você falou que tem um brioche também que o Fernando faz, né? O brioche é especial, é só encomendando. E aí ele faz assim para mim, Virginia, dá uma olhada. Ó. Este pão não engorda. Quem vai engordar sou eu, mas vou engordar com muito carinho, muita alegria. Mas vamos ao intervalo, muitas questões para responder. Às 8h55, em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, Forte Vistorias Automotivas, a sua melhor opção em vistorias automotivas, em Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande e também em Mogi das Cruzes, em G Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença. Residencial Mykonos e Ilha de Malta. Escolha a sua predileção no ponto da cidade. Agora, se você precisar de um imóvel para começar a sua vida em um bairro bacana, eu vou dar a dica para você da Enge Life, que é do Grupo Enge Plus. A caçulinha, a construtora, que é o residencial Piazza Torino, na João Fredo 363, ao lado da Afonso Pena, né? Agora, se você deu aquela batidinha no carro, né? Eu vou te dar a dica. Martelinho de Ouro, o mestre é Ronaldo Ram Martelinho de Ouro, em Santos, na Comendador Martins 191. Também falar de M Rocha Contabilidade. O Marcelo está aqui, a marca dele aparece todo dia aqui, M Rocha. E Marcelo, não tem segredo, abertura, encerramento, principalmente abertura, né? Mas a parte tributária, folha de pagamento, imposto de renda. Agora o MEI, por exemplo, não pode mais ser utilizado a nota fiscal eletrônica dos municípios, vai ter que usar a nota fiscal junto à Receita Federal. A M Rocha está pronta e apta lá, com toda a sua equipe, para tirar qualquer dúvida do MEI, para qualquer um que precise emitir essa nota fiscal. Não é isso, Marcelo? Sim, sempre antenados, né? Estamos orientando lá as empresas MEI que estão com a gente. As que não estão também, às vezes, pedem alguma ajuda, nós ajudamos também, né? É nosso papel ali. E muita atenção aí, né, aos MEI prestadores de serviço, isso, que a partir de 1º de setembro fica obrigatória aí a emissão de nota utilizando aí o sistema E não federal. Adianta ligar e falar assim, não, esse mês ainda dá para fazer. Não dá. Tem que ser. E é gratuito, né? Sim. Essa é a parte boa. Lá em São Vicente, esse sistema já está sendo implementado desde janeiro, né? Sim. Projeto piloto e tal. E poderia já ter sido implementado já desde janeiro, fevereiro, mas bastava fazer o convênio, né? Exato. Mas aí só em julho agora, ou agosto, que aí o prefeito vem e fala, olha, vamos agora tirar o custo das costas das empresas MEI, da emissão de nota, tá, mas poderia ter feito isso em janeiro, né? Então aí essas coisas a gente fica triste, né, de ver
que é uma notícia que poderia acontecer antes, acontece depois ainda, se, né, lança lá como se fosse um benefício, né? Só que é um benefício extemporâneo para a sociedade. Deixa eu mandar um abraço para o Fábio Andrade, de Mogi das Cruzes. Ele falou que já utilizou a prestação de serviços da Forte Vistorias. Ele quer um comentário nosso, aquele que mora em Mogi, em relação ao que aconteceu, a liminar alcançada pela Prefeitura de Mogi, impedindo, né, a evolução das obras do Rodoanel Norte, que é muito importante também para nós da Baixada, que será uma possibilidade de uma nova pista ligando ao Porto de Santos. Nós tivemos também a Prefeitura de Praia Grande, a prefeita Raquel Kine, viu, Fábio, reclamando de uma possível um aumento de pedágios, né, entre Praia Grande e lá Peruíbe e Itaém, que poderia ser uma soma de vários pedágios, e também uma liminar concedida à Justiça ao prefeito de Itaém. Então, se você está familiarizado, a gente vai comentar também isso. Virginia, vamos ao intervalo aqui pela Rádio Star News, pelo Facebook, pelo YouTube e, é claro, nosso novo aplicativo. Virginia, faltam alguns detalhes, o aplicativo está pronto, mas faltam alguns detalhes acertando aí com a plataforma para que a gente vá ainda mais longe, né? É só você baixar o aplicativo pela Google Play ou Play Store, Android, iOS, né? Ou iOS, que é o iPhone, ou o Android, que são os outros aparelhos, você vai encontrar graciosamente em 10 segundos, baixa o nosso novo aplicativo. A gente volta já. E participações. Diga. Alcides Catarino, bom dia a todos, feliz dia. Luiz Henrique Fernandes, bom dia. Meu deputado vereador Sérgio Santana. José Alexandre, bom dia. Emídio Rodrigues, bom dia, amigo Sérgio, e bom dia a todos presentes também. Tá osso. Fábio Luiz, bom dia. Maria Aparecida Linhares, bom dia. É isso aí. Um abraço a todos eles, bom dia, obrigado para atenção e pelo carinho. E fiquem com a gente aqui, fiquem de olho aqui, que muitas informações vamos colocar aqui, até porque outro assunto que nós vamos comentar depois, tem gente perguntando e está na minha tela aqui. Câmara aprova texto da desoneração da Folha em dupla derrota para o ministro Fernando Haddad, que não queria essa aprovação agora, como aconteceu, mas a gente também comenta daqui a pouco. A gente vai intervalo e volta já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus.
apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto, 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse ingplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h04, ponto a ponto pela Rádio Star News Santos aqui. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Um abraço especial ao nosso Luiz Plácido lá em Portugal, né, na terrinha. Um abraço a ele, boa tarde, lá já é começo da tarde. Com certeza, Luiz magrinho como é, mas come bastante, viu, gente? Já deve ter almoçado. Um abraço ao Rogério Perim em São Bernardo do Campo. Um abraço especial ao César Morgado lá na Inglaterra, em Bolton. Mais um vicentino que deixou a terrinha aqui, né, e foi para lá. Um grande profissional, um abraço a ele também, né? E um abraço ao Flávio, né, que perguntou em relação aí, daqui a pouco a gente vai comentar dessa questão do Rodoanel Norte, mas vamos pegar aqui pelas nossas informações na Baixada Santista primeiro, né? Ô Sérgio, para responder para nosso ouvinte aqui da Aparecida em relação a Raquel comentando dessa sua propositura de fazer uma homenagem aí da Rua Guaiaó para ser feita uma homenagem ao empresário, não está mais entre nós, falecido Armínio Mendes. Então, Edu, só para você entender, quando a gente apresentou essa propositura, a gente seguiu uma regra muito rigorosa, né? Apresentamos a propositura, pedimos uma audiência pública, pedimos para que o Grupo Mendes comparecesse, e antes de tudo isso, nós nos reunimos, falei da intenção de mudar o nome do logradouro, né, de Rua Guaiaó para Alameda Armínio Mendes. Isso. E nisso, logicamente, a gente tratou uma questão de contrapartida para a cidade. Não foi simplesmente falar assim... troca do nome. Né? Não foi simplesmente falar assim, o empresário, o senhor Armínio Mendes, terá um nome por conta somente da empresa, da participação que ele teve na cidade, né? O grupo ainda continua, mas ele foi muito importante para a cidade, não podemos negar isso, né? Só que na contrapartida, o que a gente conversou? Que aquela rua ela teria que ser uma referência na cidade. Sim. Né? As calçadas padronizadas, a arborização diferenciada, iluminação diferenciada, a rua totalmente monitorada, e esse custo, tudo feito por eles. Pelo Grupo Mendes. Pelo Grupo Mendes. Correto. Aí veio aquela preocupação dos moradores. Sim. Pô, mas e a mudança dessa rua a Raquel está perguntando. Vai custar para nós aí a questão de cartório, etc. Sim, tal. sim. Na própria audiência pública, que está gravada, ela pode pesquisar lá, nada será feito sem que o Grupo Mendes, né, faça todo o processo de pagamentos. Pois não. No momento que ela for vender o apartamento dela, se por acaso ela não ficar ali, e duvido que ela vai querer vender, depois que aquela rua ficar totalmente revitalizada, já é uma rua muito boa, né? Não podemos negar isso. E vai valorizar os imóveis da região. Muito mais. Né? Só para você ter uma ideia, só o cabeamento que será subterrâneo, só aquele trecho do Canal 6 até aquela rua lateral ao supermercado, o shopping ali, é 4 milhões de reais só para poder fazer... Só o cabeamento. Só o cabeamento. Só ficará para fora, serão os braços de iluminação. Justamente, mais nada. Então, assim, será uma rua referência na cidade. E por que nós estamos fazendo isso? Para que as gestões que virão, outros prefeitos, até mesmo a reeleição do próprio o prefeito Rogério Santos, tenha esse exemplo para fazer em outras ruas.
Correto. Né? Nós estamos precisando aqui que ruas sejam revitalizadas. Sim. Você vê agora que a prefeitura está recapeando algumas ruas aqui no bairro do Imbaré, está ficando, né, um trabalho bacana, Sim. algumas coisas precisam ser melhoradas e tudo mais, e é o que a gente precisa em outras ruas. Digo até que a extensão da rua Guaiaó, essa rua ela tem vários nomes, né? Sim. Cada trecho República do Equador, Isso. Olavo de Paula Borges, depois vem Guaiaó e várias outras. Pelo que foi o seu Armênio aqui na cidade, eu acho que toda a extensão de ponta a ponta deveria ser o nome dele e a gente utilizar todo esse trajeto nessa contrapartida, porque toda essa... O grupo teria interesse, por exemplo, em fazer a revitalização dela como um todo. Com certeza, mas a gente teria aí algumas dificuldades, muita polêmica, etc. Tal. Como o trecho dessa rua Guaiaó, eles já revitalizaram por conta do shopping, Sim, né, sim. e outras coisas que eles têm lá, outros empreendimentos, eles já fizeram isso, por conta deles. É porque você tem o shopping do lado, você tem o Praia Mar Corporate Isso. do outro. Se você perceber, essa rua já não tem mais o cabeamento, é tudo subterrâneo, sim. e eles querem fazer toda essa rua. Ah. Então, o nome Guaiaó, ela não vai ser esquecida, porque eu estou pedindo também para que todas as homenagens, que ruas são homenagens, né? Claro. Os nomes são homenagens, só que a gente não sabe quem foi, muita gente não sabe quem foi Ana Costa, por exemplo, quem foi Ana Costa. Então nós temos que ter ali... Galeão Carvalhal. Justamente, então nós temos que ter ali um QR Code para que isso seja contado a história. Boa. Tá? Então, nessa se apaga a memória. Justamente, nessa mudança de Guaiaó para Alameda Armênio Mendes, vai ser assim, ó, Alameda Armênio Mendes ex-Guaiaó. Então vamos saber o que é Guaiaó. Guaiaó, na verdade, é a união da Ilha de São Vicente com a Ilha de Santos. Olha aí. Isso. Que interessante. Você entendeu? Então o que acontece? Só que na audiência pública que nós realizamos lá na Câmara Municipal, muita gente questionou e eu perguntei. O que significa Guaiaó? Não sabiam responder. A sua colocação, Sérgio, né, Marcelo, interessante. Você pode ter até ou do lado do shopping ou do lado do Praia Mar Corporate, lá, uma espécie de um totem, alguma coisa com informações, ou lá, Sim. fotos referenciando Rua Guaiaó, antiga Guaiaó, que virou Alameda Armênio Mendes, e trazer informações. Isso talvez chame mais atenção do que a placa no postinho na esquina. Não, sim, então é isso que a gente quer fazer. Então a gente quer. Eu estou no mandato de vereador, né? Então a gente precisa trazer algo que possa fomentar a cidade. Sabe o que eu levo em consideração? Claro, respeitando muito a homenagem a um grande empresário, por exemplo, São Vicente poderia utilizar-se dessa... Até porque São Vicente precisa de muita evolução também, né, o Marcelo? Mas vamos lá. É o fato de você homenagear a pessoa merecidamente, mas a contrapartida que isso reverte. Sim. O município não tira dos seus cofres. Nada. Tem o investimento do grupo que... Além de fazer toda essa modificação, ele vai ter a preocupação do quê? De manter essa manutenção. Você imagina que, claro, a prefeitura tem lá a sua obrigação legal de fazer a zeladoria, por isso vai fazê-lo, mas você não tem a dúvida, se amanhã solapar um piso ou acontecer alguma coisa, o próprio grupo tem interesse em quanto antes se resolver. Muitas vezes a prefeitura não faz por falta de recurso, ou então porque você tem que licitar, e a licitação não é da noite para o dia, leva um tempo, há uma aprovação junto à Câmara por algum motivo. Lógico. Então, essas contrapartidas são uma maneira, né, Marcelo, de vários municípios. Eu vou atestar o exemplo de São Vicente. São Vicente é a cidade que mais precisa de contrapartida. PPP, o que você quiser colocar, o raio que o Parta quiser colocar, é necessário, porque não tem caixa. Então, quando você fala que uma empresa para de prestar serviço, aí a prefeitura vai lá e fala assim, ó, vou rescindir o seu contrato, justifica assim, você paralisou o serviço, eu vou cortar. Agora, você não fala na ponta que você também não pagou. Tem muita coisa errada aí, né? Tem muita coisa errada. Essa empresa, ela presta serviço locando, né? Máquinas, equipamentos, com mão de obra ou sem mão de obra. Faz limpeza de bueiro, faz limpeza de praia. Muito útil para a cidade. Tem muitos serviços aí, né? E aí chega nesses embrólios aí, né? Mas ela trabalha com oxigênio só, não precisa de dinheiro, né? Pelo jeito, né? Pelo jeito não, né? É mais um dos atropelos aí da prefeitura, né? Que demonstra aí uma gestão bem amadora, agora, né? Ineficiente, com recurso A gente vê um público, vereador da né? cidade de Santos preocupado na zeladoria da cidade, que é o Sérgio comentando, no empreendimento que vai revitalizar. Mas eu não vejo, por exemplo, a Câmara de São Vicente, nós temos grandes nomes na cidade de São Vicente. São Vicente, para quem não sabe, né, Marcelo, já foi uma cidade de ricos. Você pega grandes empresários, vou dar aqui, Silvio Santos, nosso querido saudoso Pelé, vamos pegar aqui Antônio Emílio de Moraes, família Suplicy, todo mundo tinha imóvel em São Vicente. Sabe por que esse pessoal foi embora de São Vicente, gente? Não é porque eles esqueceram onde fica São Vicente, é pelo abandono.
São Vicente sempre foi visto como um projeto político, não como um projeto de cidade, né? Então, isso aí acabou deixando a cidade de lado. Não existe, Marcelo, cidade inviável. O que existe é político inviável. É mais fácil, olha, presta bem atenção, a população tem que prestar atenção nisso daí. É mais fácil você transformar um gestor em político. Na parte executiva, é mais fácil você fazer um gestor político do que um político gestor. O político gestor, transformar um político em gestor, ele já vem com muitos vícios. Exato. Né? Muitos vícios. Depois, você transformar corrige isso mais, né? é difícil. difícil. Né? Não desmerecendo. Tem muita gente que tem capacidade né, de fazer, mas, olha, é muito difícil, principalmente quem não tem experiência nenhuma. Experiência zero. Nem administrou um bar, uma lanchonete, um restaurante, seja lá o que for. Não administrou nada. Aí vai administrar uma cidade, é complicado. Não é muito. E aí, você vai administrar com o fígado, não dá. Não. Com o coração, não dá também. Não dá. Tem que usar razão, planejamento, E estratégico, visão de futuro. Né? Para ver ali na frente o que pode fazer. Porque senão fica só... E o pior, que muita gente se induz pela maquiagem. Sim. Né? Sim. Pela maquiagem. E a maquiagem remete exatamente a essas situações, porque essa situação só vem à tona porque a empresa está sendo prejudicada, Sim. porque eles são obrigados a publicar o distrato. Né? Agora, isso aí vai virar um imbróglio judicial, já é um passivo oculto, porque isso vai gerar um passivo para a prefeitura. Já existe uma dívida da prefeitura com essa empresa? A dívida já está lá. Em algum momento isso aí pode ser revertido. Quem vai pagar a conta? Quem já não tem dinheiro, que é a própria prefeitura. Sim, verdade. Eu queria aproveitar o que o Marcelo está falando assim, porque às vezes que eu estive aqui, eu participei com o Marcelo, a gente vai aprendendo um pouquinho, né? Sobre a economia. Eu aprendo muito com o Sérgio aqui. O Marcelo é um expert em números. É muito reto nas posições aqui. Mas eu estou pensando em colocar tudo na mão do Marcelo. Viu, Marcelo, eu quero aproveitar essa tua fala aqui de gestor. Conduzir um gestor para a política ou político para o gestor, eu já quero dizer aqui aos santistas, pelo amor de Deus, não aceitem o Dória como presidente do Santos. Olha. Porque já está ruim nosso time, eu sou santista, estou muito preocupado, né? E se o Dória vier para presidente do Santos, aí está arriscado a gente ir para a segunda divisão. Já ouvi esse comentário também. Eu coloquei a fala do Dória ontem, não sobre esse assunto aqui, sobre o elogio que ele fez ao Fernando Haddad, e eu começo a ficar com medo, porque às vezes eu falo assim, banana vai comer macaco, não o contrário. Já está acontecendo isso. Então, mas aí a gente pega uma série de fatores, e aí, São Vicente, vamos pegar o exemplo aqui, precisa disso. Agora, Sérgio, você, como vereador, é um vereador atuante, a gente tem vários, até na sua ausência, que o pessoal pergunta, como é que o vereador tem visto aí a Operação Escudo da Polícia Militar, que ontem alcançou um número de 24 mortes. E até respondi ontem à noite, tarde da noite, era mais de meia-noite, a um dos nossos ouvintes de Cubatão, o nosso querido João Otávio, lá de Cubatão, ele perguntou o seguinte, Eduardo, você acha justo como está acontecendo? Eu falo assim, não acho em termos de justiça, eu acho em termos de presença do Estado. Quando o Estado se omite, o poder paralelo toma conta. E o Estado não pode se omitir. E mais, quando um cidadão qualquer, Marcelo, você já foi policial militar, aponta uma arma para um policial, ele quer o quê? Ele quer o confronto. Ele não está tratando dizendo bom dia, né? Não, isso que a arma vai ser um perfume, alguma coisa. Exato, vai ser uma flor, né? Ele atira com um fuzil, se é uma flor. Não. Então, para toda ação existe uma reação. E é muito claro, eu não vou aqui defender, existem bons e maus, existe péssimo jornalista, péssimo publicitário, péssimo médico, existe bons médicos, excelentes médicos, existe bons jornalistas, mas tem ruim em todas as áreas. Mas eu não posso pegar o ruim e transformar, né, Sérgio, como realidade, que só existe o ruim. Eu não posso acreditar que em todas as atividades policiais só existem policiais ruins. Não, eu conheço vários. Inclusive, até uma coisa curiosa, eu morava numa outra rua de Santos, né, Virgínia? Várias viaturas passavam, você é meio cara amarrada. Mudei para outro lugar, eu não sei, será que é o ar, o sol que passam, dizem bom dia, às vezes param na esquina, você vai lá, conversa, como é que está essa situação? Então, quer dizer, eu acho também que é a maneira como a gente diz o bom dia para o policial, como a gente olha para o policial. Se você olhar com uma cara meio assim, ele também vai achar que você está com uma certa repulsa para a atividade. Então é importante, né, Sérgio? Essa operação, ela foi necessária, ela é necessária. O deputado Mourão esteve sentado onde você está e falou assim, precisamos ter um reforço, não somente de viaturas, mas de material humano, que é a peça mais importante. Ele diz,
tenho conversado com o secretário de Segurança, tenho mandado mensagem para o governador para que a gente possa valorizar o policial militar, para que a gente possa fazer com que a nossa região, o próprio governador Tarcísio de Freitas comentou, o Sérgio Santana, como ex-policial, ouviu que a Baixada Santista hoje tem um outro comando. Hoje ela tem uma outra aplicabilidade na questão do tráfico de drogas. Parece incrível, né? O Marcelo, é enxugar gelo. Toda hora eu vejo no Porto aqui, as pessoas falam, Edu, você já falou, todo dia tem apreensão de drogas no Porto. O Porto é uma das áreas mais seguras, pelo menos no meu ver, neste país. Mas não, mas acontece. Agora, Sérgio, essa é uma questão, é claro que são vários assuntos, eu estou colocando porque o Otávio perguntou de Cubatão, é uma necessidade e a gente tem que entender que se não abrirmos os olhos, nós como cidadãos, vocês como cidadão e também como alguém que tem uma posição pública, né, como vereador, vamos sofrer. Sim, lógico. Eu vou falar algo aqui que o Marcelo é bem conhecedor. Nós temos aqui, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, nós temos as melhores corregedorias da federação. E nós temos a melhor corregedoria, tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil, da federação. Qualquer ato de irregularidade feita por qualquer tipo de agente policial, com certeza ele será punido, né? Eu não posso falar se as ações foram certas ou erradas, porque eu não estava presente, a gente não viu, mas logicamente que após o acontecimento existe uma investigação. E tenho certeza que o Estado nosso aqui, e não vão passar a mão na cabeça do agente se tiver errado. Sim. Isso eu tenho Eu absoluta certeza. Assim. Você entendeu? A operação, ela é importante? Lógico que é importante. Não precisaria ter uma operação dessa se o nosso efetivo policial, tanto civil e militar, tivesse no número exato. Nós temos um déficit aí de 20 mil policiais militares, entre homens e mulheres, estou falando de Estado, tá? Sim. E 14 mil de policiais civis. Se nós tivéssemos esse número correto, o que seria? O que estaria acontecendo hoje? O trabalho ostensivo preventivo, que é o trabalho da Polícia Militar, estaria sendo feito de acordo. Exato. Como governos anteriores deterioraram a pasta da Secretaria de Segurança, hoje batalhões de especializados precisam ser deslocados da capital, de outros municípios, para poder reforçar uma área turística e que tem o maior porto da América Latina. Então, assim, e essa operação, o Escudo, ela só mudou de nome, porque já existia. Sim. Tanto é que a Rota estava toda hora aqui, outros batalhões estavam toda hora aqui, fazendo seu papel. Na agressão que o Estado teve, porque aquele representava o Estado, é que, logicamente, que verificou que precisaria fazer algo a mais, e é o que está sendo feito. Agora, digo mais uma coisa. Eu não sou a favor de... é porque, infelizmente, o policial veio a falecer, que a gente tem que fazer o contrário. Não. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque dentro dessas comunidades nós temos pessoas trabalhadoras. A grande maioria, né, Sérgio? 99%. Então, nós temos que tomar cuidado com essas pessoas, né? Eu passei parte da minha vida nessa questão, entrei e saí pela porta da frente, porque a gente soube fazer o trabalho, respeitou as pessoas, tudo que era flagrante era realmente levado para o distrito, enfim. Então, a gente precisa o quê? O Estado hoje retomar esse número de agentes, que é importante, né? Para dar tranquilidade. Se você perceber nas redes sociais, são poucas pessoas, mas bem pouquíssimas que criticam. Exato. Eu recebo aqui de vários moradores do Guarujá, viu, Marcelo? Elogios. Eu tenho aqui o nosso Antônio Silva, que já falou, inclusive ele já me deu bronca de novo, né, em relação a começar um pouquinho, 7 minutos atrasado, mas ele tem dito aqui corriqueiramente, Marcelo, ele diz assim, para mim, bom dia, Eduardo, sol no Guarujá, temperatura agradável e está tudo cinza. Eu já entendo a mensagem dele, que ele já explicou aqui, tudo cinza, que ele tem notado uma movimentação de viaturas muito maior e dá tranquilidade. Ele que tem a família, que tem comerciantes, que não precisam ficar assustados, que percebe a presença policial. Municípios da Baixada Santista, como, por exemplo, São Vicente, que também tem uma questão da carência, né? Você tem áreas adensadas e áreas com uma questão da população não sendo tão economicamente abastecida com recursos, ela carece do quê? Da intervenção do Estado. E quando o Estado, Marcelo, não comparece, o Estado se mantém ausente, eu digo Estado pode ser o município, pode ser o governo do Estado, pode ser a União.
Quem ocupa essa área? Quem ocupa isso? É o comando paralelo, é o outro lado, é a criminalidade. Então, cidades como São Vicente, um prefeito que assuma, os vereadores da Câmara têm que ter a consciência de entrar, né, nessas áreas para tentar fazer o quê? Melhorar a infraestrutura, a educação, a saúde. Claro, existem dificuldades, existem, mas precisa se fazer. O diferente, eu conclamo a população hoje, eu entendo que todos têm uma efetiva necessidade. Vamos lá. Há importância do vereador? Claro que há. Quando você vota num bom representante, ele vai te dar resultado. Bom prefeito, mesma coisa. E por aí vai, para não discorrer de forma longa. Mas a gente percebe que muitas vezes a pessoa vota, pô, ele me arrumou um saco de cimento, 1000 telhas e não sei o quê. Não vai funcionar. O prefeito fez um churrasco lá e aí, pô, foi lá comer uma carninha, cara bacana, vou votar nele. Não é assim. É ajustar isso. E quando a gente fala em segurança, Marcelo, a gente fala em outras prioridades também. São Vicente, por exemplo, achamos aquele confronto, né, desagradável entre o prefeito Caio Amado com o Rogério Santos, que não foi benéfico para ninguém, mas mostrou a falta de preparo do prefeito da cidade de São Vicente. Que aí quando você recebe novos moradores, e também deu uma impressão, não adianta querer corrigir, dizer, não, as pessoas que vão vir de Santos morar aqui são bem recebidas. Não, quando você faz a indicação, é achar soluções dentro do possível, mas com a legislação. Quando o Sérgio Santana, vereador do PL aqui de Santos, diz assim, existe uma regulamentação, existe toda uma legislação, existe um regime dentro da Polícia Militar, mas também cabe dizer o seguinte, é a Polícia Militar que cria a favela? Não. É a Polícia Militar que facilita? Não. Quando a gente fala... Eu até cito o seguinte, não tenho nada contra, nosso atual ministro Márcio França. Ora, ele foi prefeito durante 2 mandatos no município de São Vicente, teve uma intervenção importante no começo? Teve. Mas depois ele teve outros cargos públicos que poderiam ter colaborado mais com a cidade. Eu estou errado, Marcelo? Nossa, todo esse contexto que você falou, ele realmente existiu, existe, né? Muita coisa poderia ter sido feito de forma diferente em São Vicente, não aconteceu. O Sérgio falou muito bem, a polícia não está aí para correr atrás de bandido. A polícia está para ficar lá preventivo e ostensivo. Né? Por isso que ela está fardada. Senão ela não estaria fardada. Não é mesmo? Ela estaria lá preservada, lá velada, alguma coisa assim. Né? A função principal, se tivesse o efetivo real e necessário, ela estaria lá e, estando presente, com certeza, a criminalidade se afasta. Não vai atuar onde está. Né? E o que você falou, está com a cara feia, é sob pressão todo dia. É pressão todo dia, pressão que vem tanto da própria corporação, da gestão e tudo mais, quanto também do ambiente externo. Né? Então, é pressão de todo lado. Claro, os excessos não podem existir, não devem existir, né? Não deve existir, mas também ali é questão de segundos para tomar uma decisão. Né? Uma decisão ali, mas... Quando dá tempo, né? Quando dá tempo, mas o Estado falha demais, né? Como você já disse, né? Por que eu entrei na polícia? Né? Na época que eu fui fazer minha faculdade, eu não tinha condições de custear, né? E aí a polícia foi uma opção, em 1990, lá atrás, né? Foi uma opção... E você não se arrepende? Não, fiquei 4 anos, exatos o período da minha faculdade, fiquei lá, estava na polícia, estava dando aula no Estado também, né? Era professor de matemática e física no Estado, né? Lá em São Vicente. Então, poxa, muitas amizades ali, né? Era uma época lá que eu fiz muitos amigos, né? Acabei de fazer a faculdade, 2 meses depois saí. E aí eu fui para a Codesab, contratado CLT, e depois, um pouquinho de tempo, fui concursado lá. Depois de 2 anos eu saí. Fui trabalhar em empresas como contador. Educação também, né? Educação, sempre educação, né? Matemática, física, tal. Depois comecei a escola técnica, depois faculdade, coordenação, direção, mantenedor e tudo mais. E vamos embora, né? É projeção, é isso que a gente sempre busca, né? Oportunidade que eu busquei. Não foi o Estado sempre ali, né? Mas o Estado, eu ia atrás das oportunidades, as oportunidades não vinham atrás de mim. Exato. Eu via elas e, opa, vou lá, né? Vou atrás. Então, foi muito bom para mim. O que eu percebia nesses ambientes? Eu dei aula no Parque das Bandeiras, ali no Humaitá, né? No Rio Branco, lá na Cidade Náutica. Então, o que eu via? Que falta realmente o Estado estar ali. As pessoas querem o Estado. As pessoas querem ter acesso à educação, querem ter acesso à escola. Final de semana, a escola é um ambiente, parece um elefantão branco lá, fechadão, tudo lá.
Para quê? E poucas daquelas pessoas não têm condições de ir para um shopping, né? Pois é. Então tem que ter algo. Por que ali não vira um baita num ambiente cultural, multicultural, multiesportivo? Né? Tem tanta coisa que pode acontecer. Todas deveriam ter as suas quadras liberadas no final de semana. Que pode acontecer. E só para eu finalizar, o governador atual, ele tá dando sinais que os prefeitos da região deveriam pegar esse sinal e atentar para esse sinal importante que ele está dando. Ele já mandou o secretário de saúde descer e falar, olha, a saúde tem que ser tem que ter uma visão metropolitana. Sim. Né? Não adianta você ter uma Santa Casa em Santos, uma Santa Casa em Praia Grande, uma Santa Casa em São Vicente, uma Santa Casa lá, todas atendendo o mesmo fim. De repente, nós podemos dividir as funções de saúde ao entorno, né? E fazer um complexo de saúde metropolitano em todas as cidades. Sim. Porque todas as cidades aqui são muito próximas, né? Exato. Sim. Então, ver a questão da saúde de forma metropolitana. Olha só, o hospital não é difícil para o Estado. Agora, a manutenção que caberá boa parte ao município, o município não vai conseguir, não vai ter recursos. E o que eles atentaram? Que tem hospitais que estão com as vagas lotadas, estão sem vagas, e tem hospital com vagas sobrando. Ele fala, por que isso? Porque os municípios não se conversam. E o governador deu um passo importante, nós comentamos na segunda-feira, foi com o aumento, a suplementação considerável, né, das tarifas. Da tabela SUS. Da tabela SUS. Né? A tabela SUS paulista mudou muito. Né? Tem procedimentos que saíram de 400 e poucos reais, foram para 2 mil e pouco. Tem procedimento que passou de 700 e pouco para 4 mil e pouco. Né? E a gente percebe que essa é uma questão que o Estado tem que abrir. Mas o Marcelo colocou muito bem, e até aproveitando nisso, né, que eu tive o Flávio perguntando em Mogi, tem vários ouvintes perguntando, eu até peço desculpas, eu não consigo colocar todo mundo, senão os nossos convidados não conseguem falar. Mas, por exemplo, Sérgio, quando a gente ouve a necessidade, e o deputado federal Alberto Mourão falou, eu não quero ser o dono da verdade. Eu gostaria de que todos os nossos políticos da região, cada um na sua faixa, os vereadores se unindo, os prefeitos se unindo, os deputados se unindo. Eu tenho aqui todo dia a mensagem, por incrível que pareça, Marcelo e Sérgio Santana. O que mais tenho me perguntado, e eu ressalto aqui, é a eficácia, porque existe o deputado estadual. O vereador tem a cobrança, mas eu vejo que as pessoas colocam a importância, o prefeito da mesma forma, o deputado federal da mesma forma, agora o deputado estadual está num contexto para que serve, e não tem sido um. Eu outro dia fiz um levantamento aqui, desde que o programa existe, vai agora para outubro 3 anos, são mais de 2 mil pessoas que eu vou lá ticando e colocando, que perguntaram para que existe o deputado estadual. Então a gente percebe que tem importância, claro que tem, é que as pessoas não têm a presença dele aqui. Então vamos pegar, por exemplo, esse fato aqui, né? Quando a gente pega, Sérgio, a questão do caminhoneiro autônomo, que é uma classe muito importante, nosso querido Fernando, lá da Panificadora Flor, sabe que aquela região ali onde está a padaria, muitos anos eram os moradores, era o pessoal da estiva, era os caminhoneiros, ocupavam aquilo ali. Por uma degradação que é natural, ocorre nos municípios, não deveria, mas ocorre, muita gente vai deixando de existir ali. Vão morrendo, vão mudando de atividade, e aí você tem várias áreas da cidade abandonadas. Então, quando, por exemplo, o presidente da autoridade portuária, que eu não tive o prazer de conhecer, então não estou criticando a observância, diz que tem 2 bilhões para executar, pelo menos a parte que cabe à autoridade portuária dessa travessia, e assim, eu entendo que ela é necessária, mas também vamos deixar claro, hein? Isso não vai resolver a vida de todo mundo. A travessia é necessária? Ela precisa, mas ela não existe até hoje, e ninguém deixou de fazer a sua vida acontecer por causa da travessia. O município de Santos, Guarujá, toda a região vai ganhar, vai. Porém, a gente está falando eu tive aqui vários caminhoneiros de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, muita gente, eu fiquei até impressionado, viu, com tanto que tem de caminhoneiros, né, autônomos, e eles dizem, caramba, a gente não tem um banheiro, a gente não tem uma cantina, uma lanchonete, a gente não tem um pátio. Pô, eu sigo muitos caminhoneiros em vários canais brasileiros que estão na Europa. Olha, ser caminhoneiro na Europa é uma coisa muito boa, porque as empresas te dão lá cartões corporativos que você tem condição de se vestir, comer, tomar um banho. Tem pontos, Sérgio, Marcelo, para o caminhoneiro parar,
com banho, eles falam a casa de banhos, né? A gente não tem isso aqui. E aí, por exemplo, a autoridade portuária não poderia, não deveria, a Câmara de Santos não pode solicitar uma audiência com o presidente da autoridade portuária, que até ele declarou recentemente, que perguntado o que foi, poxa, o senhor não é expert em porto, o senhor é um advogado. Ele falou, olha, atualmente a autoridade portuária é o que menos precisa de um expert em porto, e sim em direito, porque são várias ações e muitas coisas que acontecem dentro da autoridade portuária são resolvidas na justiça. Qual é a sua visão, Sérgio, em relação a isso? E com essa categoria tão merecida, que é a do caminhoneiro autônomo, que a gente não vai perder. Essa categoria vai existir sempre, porque existe o porto. Sim. Nós tivemos a visita dele lá na Câmara Municipal. Se apresentou, fez uma explanação da vinda dele para cá, né? Logicamente que é uma pessoa que fala muito bem. Sim. Né? Mas discursos, o vento leva, né? Essa é a grande verdade. E nós precisamos ter atuações rápidas. Quando você fala em estacionamento, né, pátios... Outra, você passa ali toda hora, perimetral, tá em situação ruim. Sim, totalmente. Se você falar de pátios para os caminhões, você fez eu lembrar, no ano de 2000, quando eu saí candidato pela segunda vez, se não me engano já era deputado, o Vicente Cassione, já falava nisso. Olha lá. Nós estamos falando do ano de 2000. 2000. Nós temos aí o quê? Quase final de 2023, daqui a pouco. Então, o que acontece? É a mesma coisa que você falar desse túnel. Sim. Será que vai acontecer? Será que nós vamos ter pátios para os caminhões? Esse pedido não é só no meu gabinete, são todos os dias. Muitas vezes a gente percebe que tem terreno abandonado na cidade para não ter outras ocupações, né? Eu ligo para a Secretaria de Portos, que a gente tem essa ligação, pô, tenta liberar essa área que está no porto ali só para os caminhões, meia dúzia de caminhões estacionar para não ficar. Porque essa categoria, na verdade, ela acaba sendo desrespeitada, porque quem quer também ter um caminhão estacionado na porta da sua casa? É que nem a feira, ninguém quer feira na porta. Ninguém quer, logicamente, mas essa pessoa precisa ser atendida. Exato. Né? E quando você fala assim, por exemplo, o bairro do Macuco ali é esquecido por conta do porto muito próximo, né? É porque essa história ainda do túnel faz com que você não tenha crescimento nenhum. Exato. Você entendeu? Medo de desapropriação. Justamente, ali tem um público totalmente diferente da Ponta da Praia. Exato. Do Imbaré. Da Vila Rica. Da Vila Rica. Você entendeu? Então, quer dizer, ali vai ter... Eu posso chegar agora lá, fazer um vídeo, mostrar tudo que tem de ruim ali. E sabe o que vai acontecer? A gestão hoje municipal não tem o que fazer. Porque fica nessa guerra de um governo estadual, que é um, governo federal, que é outro, e fica o prefeito no meio dessas duas... E tem áreas que são diretamente ligadas à União. Justamente. O município não pode fazer intervenção. Não pode fazer nada. Né? Então, só para você ter uma ideia, ali do lado da Padaria Flor, que a gente comentou aqui, nós temos ali um galpão só que carrega sal. E tem aí essa caminhada do porto e derrama sal em tudo quanto é... Aonde for passar, vai derrubando. O sal degrada o piso. Justamente. Bate uma chuva, o que tem de acidente de moto ali, você não acredita. Você entendeu? Até uma freada brusca você também pode bater na traseira. Então, assim, são tantas coisas para ser feitas que a gente, em 4 anos de mandato, não dá para você ficar discutindo tudo. Ainda bem, Edu, que você abre esse espaço para nós aqui poder estar falando. Mas tem que falar, Sérgio. Porque só sair na rua comentando, etc., tal, não dá. Você falou dos deputados estaduais e federais, não tenho aqui nada contra ninguém, mas o para-choque da população é o vereador. Claro. É o vereador. O para-choque, para-raio, para tudo. É para tudo. Ô, Sérgio, a distância que o munícipe reclama aqui de todas as cidades, Marcelo, em relação ao deputado estadual, é muito grande. Então, vamos lá. A gente tem 5 deputados estaduais aqui. Recentemente, vocês abriram a Câmara de Santos para uma audiência pública em relação à segurança pública. Bacana isso. Sim. Mas o munícipe fala, eu não encontro o deputado, Marcelo, eu encontro o vereador. De vez em quando eu encontro o prefeito também. Aí eu vou cobrar deles. Agora, o deputado não. A gente sabe que existe uma dotação orçamentária, existem as emendas, né, dos deputados estaduais, que também contemplam a nossa região, porém, efetivamente, o munícipe quer mais. O munícipe quer essa ordem que você também colocou e classificou, Marcelo. Se a gente construir Hospital Santa Casa em toda a cidade, algumas vão quebrar. Então, quando a gente regionaliza, metropoliza, vamos colocar, ou eu estou enganado, a gente vive na região metropolitana da Baixada Santista, só que muitas vezes, por exemplo, o ex-governador, que eu até nem gosto de repetir o nome, ele esqueceu disso.
Ele cortou verbas, cortou orçamento para cá e depois saiu de fininho como se nada tivesse acontecido. Agora o novo governador tem que reconstruir o caminho e ele sabe que não é fácil. Ah, mas ele não conhece o Estado. Isso não é problema. Eu acho que se você monta um secretariado efetivamente capaz, ele vai dizer, secretário, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Inclusive, a Magali Soares, que mandou mensagem em relação à proibição dos cães, ontem o governador até viu, Magali, acho que até o Paulo Costa, né, mandou vídeo, está em Brasília, né, resolvendo essa questão também, mas o governador foi feliz. Ele não sabe, né, até onde a mão do Estado pode legislar sobre isso. Ele não definiu a sua opinião ainda, viu, Magali? Vocês têm parentes que são criadores e têm parentes que têm lojas, têm pets. Então, é assim, o governador ainda não sancionou a lei que proíbe. Vamos aguardar, mas ele também não fez aí de cunho próprio uma definição. Ele não se debruçou para entender, porque existe a questão da legislação. O Sérgio lembra, houve uma legislação similar, parecida, né, com essa em Santos, né? O prefeito Paulo Alexandre Barbosa sancionou e depois caiu a lei, porque era algo de âmbito nacional e não municipal. Então, muito cuidado. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai em intervalo, Virginia, às 9h38, manda um abraço para o Roberto de Castro, manda um abraço para outro, né, Roberto Monteiro, o senhor Roberto Monteiro, que sempre manda bom dia aqui da Ponta da Praia, sempre parabeniza, ele que é desembargador aposentado, veio morar de Vinhedo para cá. Olha, eu fico até lisonjeado com as suas palavras. Ele diz assim, que hoje eu produzo um dos melhores programas da região, se não o melhor. São os seus olhos e as suas palavras. Obrigado pelo carinho. Eu não sou dono da verdade, mas eu trago os nossos convidados, doutor Roberto, para que possam discutir. São pessoas que cada um na sua área faz a diferença. Obrigado pelo carinho. Ele diz, venho de uma região rica, venho de uma região próspera, tenho residência em Vinhedo, moro em Santos há 5 anos, mas não entendo, realmente não entendo. Já passei várias vezes em torno do Porto e acho descaso. E mais, quando você cita a questão, quer ver só, peraí, a questão dos estacionamentos, os 10 principais portos do mundo têm áreas contempladas para os caminhões, têm áreas contempladas para os containers. Por que Santos tem e não tem? Ou, ele cita aqui, ou não temos duas margens também? Temos sim, temos a margem de Santos e a margem do Guarujá. Mas a discussão fica carente e fica pobre. O que percebemos na questão do túnel, Eduardo, convidados como o vereador Sérgio Santana e o Marcelo Rocha, empresário, ele cita fazer como empresário, é que parece que cada um quer colocar uma placa de uma ponta do túnel. Pode ser. O Estado quer pôr uma placa de um lado e o governo federal do outro, né? Olha, se for, viu, doutor Roberto Monteiro, por falta de placa, por mim pode pôr placa dos dois lados, os dois. Fazendo rápido, né? Desde que funcione. Exatamente, né? E só lembrando, como o senhor coloca aí muito bem, não adianta fazer um túnel apenas para carros de passeios e contemplar os turistas. Precisamos de um túnel que passe ônibus, caminhões, bicicletas e, lembrando, o transporte público, o ônibus e também o possível futuro VLT. O senhor sempre coloca com muita primazia e certeza isso. Às 9h40 eu vou ao intervalo e volto já. Diga lá, Virgínia. Jurandir Pereira, bom dia, vereador. Marcelo Dinal, bom dia, Edu, Marcelão e o vereador Sérgio Santana. Abraço a todos. Grande Dinal. Dininha Couto, bom dia, amigos. José Leonardo Alvarez, bom dia, Edu, bom dia, bom técnica, dia. Bom dia, Marcelo e ao vereador Sérgio. Parabéns pelo tema do programa. Os comércios de Santos estão carentes à segurança. Abraços, Leonardo, Pepe e Fernando. Francisco José Moreira da Silva Júnior. Parabéns, vereador Sérgio Santana, sempre presente em todas as discussões para a melhoria de qualidade de vida da população santista. E também o nosso WhatsApp da rádio é 13998058709, repetindo, 13998058709. E o Paulo Guilherme mandou um abraço aqui, ele diz que é de Santos, está nesse momento em São Paulo, trabalha em São Paulo e diz também, né, para que o vereador Sérgio Santana se pode aí, junto à Câmara, cobrar essa obra do retão da Lemoa, que está muito complicada, está causando aí alguns problemas e até alguns acidentes. Eu concordo com você, viu, Paulo? Pelo seguinte, eu voltei de São Paulo na outra semana, Virgínia, à noite, Jesus, confuso demais. Eu vi um carro indo reto e o sujeito desviou, faltando ali 2 metros, ele ia dar uma pancada de frente e o certo, para quem até nem conhece, é entrar por Cubatão, por Casqueiro, faz o contorno aí na avenida e volta, mas muito confuso. Colocaram umas placas Vários lá. Acidentes estão acontecendo ali. Então, a obra é necessária, né, Sérgio? Mas tem que ter ali uma certa observância. Por exemplo, também, quem vem e não está acostumado, vê lá, Santos Porto, ele entra, só que ele vai para o outro lado. Sim. E ele não sai onde ele quer. E quando não, a pessoa pega o túnel e vai voltar para São Paulo. Então, quer dizer, precisa ter uma noção. É uma obra do Estado, é uma obra importante,
e é uma obra que é necessária para o Porto, mas tem que ser a observância também do que vai acontecer. Vamos ao rápido intervalo. E mais uma participação. Luiz Vicente Filho, bom dia a todos. Bom dia, Luiz. Bom dia, obrigado pela Luiz. atenção também. A Bom gente dia. volta já aqui com a parte final do programa, hoje muito movimentado, tem muita informação aqui. Só lembrando do esportes também, o Palmeiras ontem empatou com o Deportivo Pereira 0-0, tinha feito a lição fora de casa 4-0, está classificado, viu? O Murilinho, você que perguntou quem é o adversário do Palmeiras, será o Boca Juniors, né? Primeiro jogo na Argentina, e o Palmeiras decide a vaga para a final da Libertadores jogando em casa. A gente volta já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Da inauguração. Já estamos de volta às 9h46 aqui. Deixa eu só passar um recado pessoal aqui, da nossa aqui da cidade de Santos. Aqui é um recado que a gente passa aqui através da secretaria da nossa querida Aldecleis aqui, né?
inclusive ela comentava com a gente a respeito disso, trabalho social também de toda a prefeitura, o prefeito Rogério Santos, da vice-prefeita Renata Bravo, pessoas em situação de rua. Eu tenho muitas demandas aqui, as pessoas dizendo, olha, na Epitácio Pessoa, em vários lugares da Aparecida, no Embaré, no Gonzaga, no José Menino, várias pessoas. Então, vamos tentar ajudar, né, nós, como população, pessoas em situação de rua. A Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar vidas. Não dê dinheiro a pessoas em situação de rua, faça a sua parte. Ligue, cobre que a Prefeitura haja, ligando 153. Dessa forma, agentes da saúde poderão abordar essas pessoas em situação de rua e iniciar um trabalho de reintegração delas à sociedade. O município oferece abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio e outras diversas ações que resgatam a autonomia de todas as pessoas nessa condição. Lembre-se, por trás de cada pessoa em situação de rua existe uma história. Com a união do poder público e da população, nós podemos fazer a diferença e mudar essas histórias para um final feliz. Então, lembre, gente, não dê dinheiro. Você quer lá dar um prato de comida, algo para essa pessoa beber, tudo bem, solidário, faça. Não deveria, porque o município está aí para fazê-lo, mas não dê dinheiro, porque esse dinheiro, né, Sérgio, não vai parar em boas mãos. O dinheiro na mão de morador de rua vai parar onde não deve, no mundo das drogas. E já tivemos campanhas, né, anteriores para falar sobre isso. E o número de moradores de rua, pessoas em situação de rua, cresceu muito aqui na cidade. Sim. E aproveitando esse assunto, o ministro Alexandre de Moraes falou que as prefeituras deveriam tomar atitudes. Né? Como nós temos aquela questão do direito de ir e vir, e pessoas que têm essa questão solidária de ficar alimentando as pessoas no meio da rua, eu acho que é muito importante tudo, mas teria que ter regra. Né? Já que existe uma pressão do Supremo, poderia muito as prefeituras tirar essas pessoas de forma, assim, de forma legal. Dizer assim, você não pode ficar aqui, porque existe hoje uma determinação federal. Mas o STF diz que não pode. Então, eles querem que faça uma coisa e também dizendo que não pode. Então, assim, ontem eu passei ali pela ponta da praia, estava totalmente lotado de pessoas em situação de rua, mas lotado mesmo. Olha aí. Entendeu? Então, assim, vários sacos de lixo, eles mexendo, quer dizer, você tem até que ter cuidado de colocar o seu lixo na rua. Sim. Porque a hora que você coloca, parece que já tem o cara de braço cruzado, não sabe o que tem lá dentro. Exato. E fica tudo sujo. Então não adianta. Logicamente que a Prefeitura de Santos, não posso negar isso, tem abrigo para mais de 300 pessoas, tem alimentação, tem canil. Até para o pet. Até para o pet. Então, só que acontece o seguinte, o que é que adianta você gastar tanto e você não ter um resultado positivo? Eu fui por 8 anos presidente da Comissão de Pessoas em Situação de Rua, desisti de estar com ela. Porque você realiza a audiência pública, conversa com as pessoas, fala com a prefeitura e você acaba não tendo resultado. E as pessoas, os munícipes, sabem que você é da comissão e te aperta. E não tendo resultado, você acaba tendo um prejuízo. Exato. Então, eu preferi deixar, só fazer os comentários necessários. É bem por aí mesmo. A gente vai realizar outros programas comentando sobre isso. Agora, para arrematar aqui a fase final do nosso programa, o Marcelo, o ministro Fernando Haddad e o presidente da Câmara, Arthur Lira, estão negociando o apoio para as medidas da reforma tributária, mas ontem o Arthur Lira pressionou de novo o Haddad sobre a reforma administrativa. Segundo o Arthur Lira, que tem lá os seus interesses também, mas acho que nesse ponto de vista é importante. Ele diz que a máquina não pode ser inchada. Nós temos a criação, provavelmente, do 38º Ministério pelo governo. E ontem uma novidade, hein? O presidente Lula anunciou a criação do Ministério de Pequenas e Médias Empresas e que pode ser turbinado. Pode ser contemplado junto ao Ministério dos Esportes. E a esse ministério, que não tem nada a ver um com o outro, mas vai ter nessa ligação, poderia ser dado a uma pessoa da região aqui da Baixada Santista, que é o atual ministro Márcio França, que aí ontem foi pedido de novo o seu ministério, né, pela base de alguns partidos, principalmente que circundam do Centrão. Então, tudo indica que o ministro Márcio França não deve manter-se no cargo de ministro de Portos e Aeroportos. E depois da crítica muito forte que recebeu o ministro Márcio França do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, me parece que ficou mais fragilizado. E ontem o Arthur Lira até mandou mensagem para o presidente dizendo o seguinte: e aí, como é que resolve essa questão desse ministério para o ministro? Então, mais um ministério sendo criado de esporte, pequenas empresas e médias, né, no caso, MEI e pequenas empresas. Isso aí não poderia ser contemplado, por exemplo, no ministério do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, e não criando um novo ministério, Marcelo? Ele já é, né? Existe uma secretaria, essa secretaria vai virar um ministério.
O grande debate lá em Brasília agora, Sérgio, quanto vão gastar para fazer as plaquinhas, né, os letreiros desse ministério, porque é um ministério grande. Ministério das micro, pequenas, médias, não sei o quê, e tal, de empresa. Então, que eles gostam de inaugurar as placas lá, né, os letreiros, né? Então, isso daí... E veja só como é que o nosso Brasil, né, fazer acordo para decidir e definir algo necessário. Precisa de acordo para isso? Não deveria, né? Então, não deveria. Isso é que é triste da gente ver, né? Se estão lá, sabe o que tem que fazer, na verdade já deveria ter acontecido antes, né? Mas se acontecer agora, também ajuda, né? A gente está sempre assim, tá bom, vai. Já que Marcelo, tá bom, né? Eu era um especialista em todos os esportes, norteei minha carreira na parte esportiva, mas já 6, 7 anos para cá, ou até um pouco mais, vim aí enveredando, e eu estou começando a entender um pouco mais de política. E, por exemplo, Sérgio, quando a gente percebe as falas do presidente, muitas vezes concatenadas com um discurso que me parece de 20 anos atrás ou mais. Me parece que às vezes o presidente Lula, não sei, acho que ele está no primeiro mandato, né? E outrora ele teve lá, eu não gosto nem de citar esses nomes, mas Dirceu, Palocci, por aí vai, né? Por aí vai. E me parece que ele fica nessa retórica. E o Brasil não precisa disso. O mundo está vivendo um momento diferente. Eu tenho lido aí artigos, né, internacionais de grandes jornais. E há uma preocupação econômica no mundo inteiro. Nós vamos viver uma crise econômica que não vai terminar amanhã. Ela perdurará muitos anos. E nós, né, os chineses, por exemplo, veem o Brasil como um grande fazendão, com perdão da palavra, fornecedor de alimentos. Mas nós não podemos pensar nisso. Nós precisamos voltar a colocar nossa indústria competitiva, precisamos voltar a que os fundos de investimento, sejam eles americanos, europeus, voltem a investir no Brasil, que nós criemos emprego. O governo anunciou ontem, nossa, eu fiquei assim, o Brasil gerou cerca de 150 mil novos empregos formais no mês de julho. Só que não falou a ponta que o Marcelo sabe, quantos que também foram demitidos. E aí não conta, né? Você fala os 150 que entraram e mais de 73 mil pessoas perderam emprego. Então, você acalanta um lado e desaquece o outro. Então, Sérgio, a gente precisa ter essa questão do poder hoje, né? Que a gente está num ano próximo de eleições municipais. Já estamos aí chegando no final do ano. Então, as bases estão sendo movimentadas. Muitos partidos... O deputado Alberto Mourão falou o seguinte, a gente percebe lá no Congresso que muita gente lá do Norte e Nordeste, por exemplo, tem muita força e já está aí focando, né, os seus municípios, as suas bases eleitorais. E nós do Sudeste, aqui do Sul, que temos a prevalência da arrecadação maior, perdemos muitas vezes várias votações de implementos, não comungando com a fala do Romeu Zema, que tinha razão, num certo modo, mas aplicou a fala de forma errada, a gente perde. Então, por exemplo, quando a gente fala que ontem a Câmara dos Deputados aprovou a desoneração da folha para 17 setores, eu estava lendo aí uma madrugada, não sei se o Marcelo viu, tem outros setores assim, eu não existo, só vai contemplar 17 e o meu não vai? Então, o que a gente percebe, você falou muito bem, o ano que vem nós temos eleições, né? E esses acordos já é para definir também as verbas parlamentares, porque essas verbas parlamentares serão colocadas nos seus municípios. E você acaba não tendo projetos importantes para o Brasil. Sim. Você tem projetos particulares, que são utilizados dessas verbas parlamentares, para você pensar na sua reeleição lá na frente. E a preocupação maior, no governo Dilma, me parece que eram 39 ministérios. Passou, foi a mais de 40. Foi mais de 40. Teve uma época que... Acho que não passou, né? Eu li ontem. Acho que chegou a 39. Mas é nessa faixa então, o que acontece? Hoje nós estamos discutindo o 38º, mas eu acho que até o final do ano, se tudo... porque se ele criar mais um ano que vem, por causa de ano de eleição, pode ser que não fique bem para ele. Mas eu acho que até o final do ano, acho que vamos empatar com a Dilma aí. Então, assim, é muito perigoso isso. Né? Estão pensando na questão já da eleição do ano que vem e fica aí os projetos importantes de um governo novo, novo que eu digo, né? No início de um novo mandato, que não fizeram nada até agora. Então, vou ficar essa briga mesmo, né? Um cobrando o outro, né? Agora, a Simone Tebet fala, né, que a questão do déficit vai no projeto da ideia zerado. Mas ela diz que o futuro a Deus pertence. Aí a gente pega... Me parece que nesse momento, né, o mais centrado, o mais posicionado na realidade é o ministro Fernando Haddad. Me parece que pelo menos ele tem uma lucidez e ele tem essa transparência. E ele cometeu lá aquele ato falho em relação a Arthur Lira, mas
O Alckmin tentou dar uma contornada, o próprio presidente, ontem eles conversaram. Agora, a reforma administrativa é necessária também, né, Marcelo? Quando a gente fala em tributária, você que está debruçado nisso todo dia, eu imagino que os cabelos que já não são tantos assim vão começar a ficar brancos e cair mais, porque quando a gente fala em arcabouço fiscal, são medidas para o governo. Quando a gente fala em reforma tributária, são para todos nós brasileiros. E quando a gente fala em desoneração da folha de pagamentos, e você fala de 17 setores, você não está brindando a um país inteiro. Você pega aí várias áreas específicas, né? Mas eu vejo uma chiadeira. A Luísa Trajano, do Magazine Luiza, declarou que as lojas de varejo vão morrer, estão morrendo. E tem aquele problema maior, né? Elas vendem a um financiamento a longo prazo, a perder de vista, não mais à vista. Só que essas lojas, Marcelo, compram os equipamentos, os produtos para vender, 30, 60 e 90. Não tendo recurso, eles quebram. Vejo o que está acontecendo com essa quebradeira. A última agora não foi nem da área do varejo, que é 1, 2, 3 milhas, e muita gente aqui da Baixada Santista prejudicada. Eu recebi as informações, já passei para o Ronaldo Ferreira do PROCON, porque não dá, né? Então a gente percebe essa situação. Agora, essa desoneração da folha, para você, vai trazer resultados positivos? Vai continuar com o mesmo resultado, né? Na verdade, os empregos serão mantidos, né? A tendência, e se o Brasil decolasse, isso ajudaria mais. Sim. Essas 17 atividades aí que são privilegiadas, são atendidas aí, elas em cadeia, elas ajudam outras atividades também, sim, né? Porque estão atividades produtivas, lá de construção civil e tudo mais, né? Mas assim, né, o que a ministra Simone Tebet diz, né, eu até tenho que concordar com ela. Não dizem que Deus é brasileiro? O Papa diz que não. Então, mas se Deus é brasileiro, a gente tem que acreditar, né? Então, o negócio, esse é um governo que você não pode acreditar em nada de projeto, porque não tem projeto, não entrou com projeto, né? Então, nós temos que torcer para que dê certo, né, Sérgio? Porque, olha, é temerário o que vem pela frente, viu? Sim. É muito temerário. Quem tem aí alguma reserva, tá, deixa a sua reservinha lá, evite gastos desnecessários, né? Compre apenas o necessário. Estão dizendo, olha, o número de inadimplentes caiu, tal. É uma caída artificial, né? Muita gente foi tirada do cadastro de inadimplentes. Mas continua com 70 milhões de pessoas com o nome, aquele termo que eu não gosto, mas nome sujo. Então, o nome tá sujo. Os órgãos... Não é que está sujo, né? Eles estão caindo por conta das atividades do desenrola e tudo mais. O próprio Serasa tem feito uma campanha gigantesca, mas mesmo assim, se a pessoa não tem o recurso, se ela fizer um acordo e não cumprir, fica pior. Exato. Então tem que tomar muito cuidado para a pessoa não entrar em novas dívidas, né? Tendo uma dívida anterior, só entrar se realmente houver necessidade. Porque se preservar para não entrar no mesmo estágio do governo Dilma, no segundo, principalmente do segundo, é importante, porque senão dificilmente nós vamos sair com tanta competitividade que está a nível mundial. Marcelo, para você e para o Sérgio, a gente percebe um momento do Brasil, um momento político bastante pesado, bastante conturbado. O presidente Lula, ele segue no discurso ainda, me parece que o palanque ainda não terminou. Não. As coisas não podem ser dessa forma. Daqui a pouco já estaremos de novo em eleição, isso é muito claro. A gente vê uma movimentação muito forte, mas não temos ainda nomes consideráveis, né? Sérgio, Marcelo, o Zema se apresenta como possível candidato, mas me parece que ele deu um tiro no pé em relação à sua fala, principalmente quando se fala em Norte e Nordeste. É uma região que elege presidentes, e aí foi meio complicado. E a gente não vê essa base. O Arthur Lira, pelas beiradas, a história do comendo mingau pelas beiradas, porque está mais friozinho, né? Mas ele também tem ali as suas divergências, e a gente percebe que nós não temos uma coesão do quê? Dos partidos. Quando a gente fala em muitos ministérios, também temos muitos partidos, né, Sérgio? E essa amplitude de partidos não tendo essa coesão, por exemplo, você está no PL, e aí a gente vê movimentações. Recentemente, agora, nós tivemos aí a informação, né, de que o Geraldo Alckmin estava deixando o PSDB e indo para o PSD do Gilberto Kassab. Então, a gente vê essas mudanças. Recentemente, também o comentário, em breve, aí, a mudança, possivelmente, do partido do nosso prefeito aqui da cidade de Santos, Rogério Santos. Comentou-se o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, uma mudança. E vários partidos são comentados, né? A gente vê falar de republicanos, o partido do Gilberto Kassab, para onde o seu Alckmin está indo, o próprio PL abrindo frentes aí para vários. Essa movimentação em meio a discussões de reforma tributária, tudo isso, não gera para a população e para o próprio empresário, aquele que o Marcelo lida todo dia, né, uma certa insegurança? Então, mas isso aí é o que a gente sempre fala. Isso aí, para mim, é um balão de ensaio, né?
é um balão de ensaio para deixar todo mundo destabilizado. A gente fica sem saber o que fazer, né? Já perguntaram para mim, você vai sair do PL? Eu falei, mas vou sair por quê? Qual o motivo? Mas qual o motivo? Ah. Mas essa Mas mudança... você já deve ter ouvido. O senhor vai sair candidato a prefeito? Também. O senhor vai sair candidato a deputado? Justamente. Então, o que acontece? Nós temos aí... nós estamos chegando no final do ano. Sim. Né? Quando chegar dezembro, a política para e as pessoas vão fazer suas compras. Exato. Quando chegar o mês de janeiro para abril, de janeiro para abril, que é onde vai abrir as janelas, exato, aí você vai ter a certeza do que vai acontecer. Você entendeu? Essa estabilidade vai acabar. Porque ali vai ter que ter a certeza para onde você vai e qual é a sua decisão. Você entendeu? Nós temos aí, eu já vi várias reportagens perguntando para a deputada Rosana Vale se ela é candidata. Ela falou assim, não, eu tenho um compromisso com o meu partido dentro do que a gente foi eleita deputada. A gente não tem certeza se ela não deu certeza se é candidata até porque a prefeita. Quem votou nela votou para a deputada federal. Justamente. E eu escuto também que o pessoal quer que o pessoal que eu digo, né, da base hoje, da base, que querem que o deputado Paulo Alexandre Barbosa venha candidato. Já ouvi isso também. A prefeito. E aí como que fica a reeleição do prefeito atual, Rogério Santos? Então, uma série de coisas que, sim. Eu acho que nós temos que pensar muito no crescimento da nossa cidade, verificar o que o governo federal está fazendo, que quando chegar dezembro já vai fazer todo mundo suas compras, vai esquecer da política. Mas de janeiro a abril, aí sim vai ter decisões aí importantes para que a gente possa verificar qual vai ser a direção política de cada um. Falou bem. Bom, quero agradecer demais a presença do vereador Sérgio Santana, da Câmara Municipal de Santos, do PL, e volte sempre, né? Obrigado. Um abraço, obrigado sempre pela gentileza também de atender o nosso querido Fernando e o Leonardo. Olha, Virgínia, é uma loucura passar o programa sentindo esse cheirinho aqui e não poder fazer nada, né? Mas eu prometo para os nossos espectadores, né, que nos veem, eu vou comer por vocês com o maior carinho, um prazer, agradecer demais ao seu Fernando, e como ele mesmo mandou aqui, viu, gente? Senhor Eduardo, este pão não engorda. Quem vai engordar será o seu Eduardo. Marcelo, perante o que falou o nosso querido Sérgio Santana, vereador aqui da cidade de Santos, essa é uma questão complicada. O ano voou, o ano está voando. Amanhã já estaremos começando o mês de setembro, mês da independência do Brasil. Mas essa é uma independência que a história conta, que o brasileiro fica pensando, e você que trabalha, um expert, eu fico maluco. Quando o Marcelo falava, ele foi professor de matemática e física, jornalista foge. Professor de física. Também. Eu sou licenciado em matemática também. Olha aí, né? Eu passava longe, viu, Sérgio? Gênio, né? Não. Mas aí eu fico pensando, e o Sérgio foi muito feliz, que a gente precisa entender, e os nossos políticos, por isso não faltar com respeito com eles, né? Aqueles que se colocam no papel ridículo, a gente bota para fora. Mas vamos lá. Que essa versação de recursos, os projetos, tem que ser muito bem pensado. Quando a gente falava antigamente, olha, o filho tem que ter educação financeira para crescer bem, isso cabe a todos nós. E aos gestores públicos. Então, é uma nova visão. Se nós não tivermos essa visão, né, Marcelo, somos um gigante, como é aquela história do Titanic, né? A deriva. Com certeza. Tem que ter sensibilidade, tem que ter essa visão, né? Tem que ver o futuro, mas sem esquecer do presente, né? Isso é importante também. E, enfim, né? Tem que mudar alguma coisa, tem que ter gente nova, oxigenar, isso é importante, né? O debate tem que existir sempre. O novo sempre é importante na vida, né? O novo sempre é importante na vida, né? Isso é terrível, né? Eu só sei de uma coisa, quando eu vier aqui e eu vier com o Sérgio, eu vou trazer a faquinha e a manteiga. Pronto. O café já tem aqui, a gente vai fazer... É que assim, a gente vai falar com a boca cheia, né? Literalmente, né? Nós vamos fazer um programa que nem a da Ana Maria. Ana Maria. E é assim, né? Só que aqui a gente não vai para cima da mesa. A gente fica sob a mesa, comentando os fatos aqui. Marcelo, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço sempre, é um prazer. Leve o nosso abraço a toda a equipe lá da Ademir Rocha. Obrigado. E me mantenha informado, né? Porque as pessoas também mandando aqui, algumas perguntaram. Eu vou até pegar aqui, né? Que é o nosso querido Muricy aqui, que ele fala que passa ali no Dona Zé Teixeira. A rodoviária será a mesma ali na Praça Beirada de Campos? Olha, não tem nenhuma novidade adicional, né? Adicional. Ali a prefeitura ali... Eu vou dar uma dica para o prefeito, com todo respeito ao Caio Amado, se ele quiser, eu desenho uma rodoviária, eu gosto de desenhar, eu ponho num lugar melhor. Dê as dicas para ele. Precisa de dicas, outra de coisa, Marcelo, para encerrar, para não perder, várias pessoas comentaram ao longo do dia, a Saint-Gobain deixou aquela área.
Por que não negociar? A São Gobola tem dívidas, né, com a prefeitura de impostos. Opa, é um grupo internacional, um grupo francês. Vamos negociar, vamos sentar, chama para o almoço, primeiro um café, um almoço, me ajuda aqui que eu te ajudo ali. Pô, tem aquela área toda, tem uma área na área continental que... Vamos convidar alguma indústria de beneficiamento aqui, uma indústria que possa trazer esse progresso para São Vicente, para aumentar o quê? O que São Vicente precisa, Marcelo? Não é arrecadação? São Vicente precisa de arrecadação, mas para ter arrecadação tem que desenvolver, tem que atrair investimento. Então, veja, quem não está vivendo em São Vicente vê possibilidades. Imagina quem está lá e tem visão de futuro. Você sabe que quem mandaria um recado direto e reto para o prefeito Caio Amado, com todo respeito, vamos convidá-lo de novo para vir aqui, né? É o professor Vanderlei Luxemburgo. O que falta para o Santos é estratégia e projeto. Projeto. Se tiver projeto, a coisa... E projeto bom, né? Eu perguntava, Sérgio, para o nosso querido Vanderlei Luxemburgo, né, na setorista do Santos, quem criou o projeto do CT? Eu falei, mas fui eu. O projeto do CT foi eu que fiz. Falei para o CT, faz CT. O Santos vai ser campeão. Pronto, aí, fez o CT. O Santos ganhou o título, realmente foi bom, né? Então, precisa de projeto. Gente, não tem para mais nada, já estouramos, ponto a ponto, termina aqui. Mas continue, 24 horas com a Rádio Star News, Conexão News, Direito Consumidor, o Seu Pet, Minuto Esporte, são 10 blocos. Colocamos agora o Minuto, nós temos aqui empresarial, né? Boa. Quem sabe a gente coloca a Amy Rocha junto disso aí, a Max Cash, nossa parceira nessa plataforma maravilhosa. A gente está suprindo em 24 horas com muita música e muita informação. Virgínia? Uma participação é João Tarifa, para cima. Para cima, e tá isso aí. Mas sem tarifa. Sem tarifa. Sem tarifa. Não vamos tarifar. João, um abraço para você. Abraço, João. E eu vou ter que fazer esse esforço aqui, gente. Aqui, alô, Fernando. Dá um cheirinho aqui, viu? Eu não sei se eu vou no pão de cará, se eu vou nesse outro pão, se eu vou nesse pão... Isso aqui não é pão de minuto, isso aqui é pão que eu vou destruir em menos de um minuto. Né? Um abraço aqui para o Fernando, para o Leonardo, lá da Panificadora Flor, que fica ali na Almirante Tamandaré, que tão bem conhece o Sérgio Santana, aquela região que precisa ser revitalizada também. Gente, tchau. E sabe... Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.